Em nome de Jesus, que assim seja. Você pode dizer amém? Meus queridos, como é bom ser uma igreja alinhado com a vontade do Senhor. Esse ano tem sido um ano muito frutífero para a nossa igreja. Deus tem nos dirigido de uma maneira tão maravilhosa. Deus tem colocado oportunidades grandiosas nas nossas frentes. E nós temos desfrutado desse tempo de uma maneira muito especial. Eu tenho provado, e como igreja, como pastor, nós temos provado de muitas coisas de que Deus está fazendo por meio de você, por meio de mim e de todos que fazem parte dessa comunidade. Deus está falando conosco. Eu lembro quando, ano passado, eu estava pedindo a Deus uma direção, algo diferente para fazer no ano de 2025, porque não estava conformado com algumas situações que, na minha simples leitura, eu pude perceber que a nossa igreja estava um tanto que deixando de alcançar o crescimento que Deus tem para essa comunidade. E foi então que, ao ler um livro que eu já tinha por uns meses, dentre alguns que eu tenho, eu peguei aquele livro e comecei a ler, e bateu no meu coração essa visão, essa ideia para o ano 2025, trabalharmos juntos no propósito de alinhar algumas coisas na nossa igreja. E desde então, nós lemos o livro com um grupo de líderes aqui da igreja, conseguimos concluir essa leitura, e agora alguns desses líderes que já estão formando, pelo menos um líder ou uma líder aqui, já começou, não é isso? Teve a primeira leitura com o grupo, acabou o primeiro capítulo já. A Vívia está com um grupo de quantas pessoas, Vívia? 11 pessoas lendo com ela o livro. Eu fiz um esforço como igreja aqui com vocês e nós trouxemos 70 livros do Brasil com o propósito de fazer essas leituras em grupos. E já começamos. Você que tem interesse em ler esse livro, deve me procurar o quanto antes, porque tem um grupo de líderes aqui que leram comigo, e se eles não começar a fazer a leitura com vocês, que interessa ler, eu vou chamar eles numa salinha ali da conversa, para perguntar a eles qual foi o nosso trato quando nós lemos. Que nós não podemos deixar o tempo passar. É tudo assim, ó. O tempo está a passar muito rápido. Então, os nossos líderes que estão nesse culto e já estão a ouvir, percebendo o que eu estou falando, os crentes que quiserem ler um livro desse, nós temos para te emprestar o livro. Porque o acordo é leia, devolva, para mim passar para outros lerem. Então, aqueles que já leram e não começou, o grupo, por gentileza, me entrega o livro rapidamente, para que outros possam estar lendo, e nós vamos começar. E foi disso que nós começamos a pregar séries sobre a ideia do livro. E essa série, o movimento, é o tema que nós estamos tratando agora, e o título é O Movimento da Graça. Nós começamos a pregar ela domingo passado. Vocês lembram? Quem esteve aqui domingo passado, diga amém. E essa semana nós vamos continuar falando e buscando esse movimento, né? Esse movimento que nós chamamos de um movimento saudável, porque você sabe que como água que você não pode ficar parado, você tem que estar movimentando, porque a água parada, ela não serve, ela estraga, então você precisa estar em movimento, você tem que estar conectado em Deus e em pessoas, você deve estar servindo, né? Por que nós estamos em movimento? Porque nós estamos ligados numa fonte de água viva, que segundo a palavra de Deus, essa fonte ela jorra dentro de cada um. Nós temos essa fonte. Essa fonte é quem? O Espírito Santo. Que bom ver Branca aqui, Clara, feliz por ver vocês aqui. Olha, essa fonte que jorra dentro de nós
é a presença do Espírito Santo. Todas as vezes que você sente uma vontade de fazer o bem, eu acho que essa vontade é todos os dias em nós, fazer o bem para você mesmo e também para as pessoas, sabe quem que gera isso em você? Jesus. Aquele que ele enviou, o Espírito Santo. Você aceitou o Senhor e foi selado por ele. Quem pode crer nessa verdade, diga amém. Então, nós precisamos, né? E não devemos fugir desse movimento. Você tem que estar movimentando sempre com esse desejo, procurando isso com todo o ímpeto, com toda a vontade, né? Buscar estar junto, estar na mesa do Senhor. Hoje, por exemplo, é um dia todo especial. Nós vamos ceiar juntos. E eu creio que você veio para cá cheio de expectativa, cheio de desejo, porque você vai partilhar, vai participar da mesa do Senhor, né? Então, esse movimento só pode ser produzido por quem? Só pode ser produzido pela graça do Senhor, que habita em você, Jesus. Você recebeu Ele, e esse movimento é que te impulsiona a viver para a glória de Deus. Quem vive aí pela glória de Deus, diga amém. Sabe quem que faz isso? Nós queremos glorificar a Deus. E não tem coisa melhor de que glorificar a Deus demonstrada pelas nossas ações. Quando nós agimos, nós glorificamos o Senhor. Já disse aqui, quando alguém olha para você e fala assim, como é que você consegue fazer isso, Branca? Ir daquele presídio, cuidar daqueles presos, aquele povo rejeitado pela sociedade, aí você vai dizer assim, é Jesus que está em mim. Não é verdade? Eu estou falando da Branca ali porque ela faz um trabalho de anos e anos na cadeia aqui em Portugal, no presídio. Eu tive a oportunidade de estar com ela. Dá um sinal assim para o pessoal te ver. Essa colombiana, né, 2 colombianas que estão ali, faz esse trabalho, saiu lá do país. Eu lembro que um dia, uma época, nós fizemos um trabalho há 2 anos com ela e tive a oportunidade naquela ocasião, batizar 9 pessoas. Lembra que festa que foi feita? Das 9, 7 pessoas de nacionalidades diferentes dentro do presídio. Sabe o que é isso? É movimento, é a graça de Deus que faz isso na vida dela. Fazer um trabalho com aqueles, né, marginalizados, rejeitados pela sociedade, condenados pelas mazelas, as escolhas ruins que foi feito com aqueles indivíduos, está ali. Então, o que faz isso? É somente a graça de Deus. O homem não consegue isso se não for por Deus. Amém, pessoal? Não consegue. O nosso chamado é mover diariamente em direção a essa graça contínua. Então, nós procuramos isso. A nossa sociedade, ou seja, a sociedade hoje, ela enaltece os grandes homens poderosos, famosos, ricos, inteligentes, né? Que subiram a pulso na vida, homens e mulheres que moveram em busca de glória. Nós recusamos conscientemente esse caminho. Nós buscamos a glória de Deus. Ai de mim, se não for o Senhor Jesus na minha vida. Não é mérito meu. Não é porque eu sou isso ou aquilo. É por causa de quem? Jesus. Sabe por que você melhorou, irmã? Irmão, é por causa de Jesus. Diga assim, eu melhorei. Eu sou uma pessoa diferente hoje. Por causa de Deus. Que deu o seu filho para morrer por você. Tá vendo? Quando você tenta fazer alguma coisa que não está dentro do propósito e sai da vontade de Deus, você já começa a estragar tudo. Sim ou não? Você começa a errar. Olha, vamos ler o texto bíblico que diz, abre a sua Bíblia ou leia na tela o texto que vai aparecer, 2 Coríntios. Nós vamos falar sobre isso, sobre essa glória nos lugares, nas pessoas mais simples, de forma despojada e singela. Vamos ler aquele velho sistema da lei, diz o texto, verso 7. Aquele velho sistema da lei, gravado em pedras, e que não podia senão conduzir à morte, teve início com grande manifestação de esplendor, que se revelou através, até no brilho do rosto de Moisés, que era tanto que o povo não podia olhar
para ele. E, contudo, esse brilho era apenas passageiro. Não devemos nós, portanto, esperar uma manifestação de glória muito maior no tempo atual, em que o Espírito Santo nos comunica a vida divina. Quem está comigo lendo esse texto, diga amém. Se o antigo pacto era glorioso, muito mais glorioso é o pacto que torna o homem justo perante Deus. Quem se inclui nesse versículo, diga graças a Deus. Quem se inclui nesse versículo, diga amém. Você é o quê? Você é o quê? Justo. Diga, eu sou justo. Como assim, pastor? É o Deus que nós servimos que diz. Esse novo pacto. Que pacto? O pacto da nova aliança. Que aliança? Aliança feita pelo sangue na cruz do Calvário. Como é que você foi selado por essa aliança? No dia em que você um dia aceitou Jesus como seu Salvador. Por isso você hoje é justo. Por isso você hoje é um santo. Por isso você é um santo de Deus, uma santa de Deus. Porque você é um justo, você foi justificado por esse Deus Todo-Poderoso. Paulo compara a antiga aliança escrita em pedras e incapaz de salvar, né? Com a nova aliança ministrada pelo Espírito que nos justifica. Sabe o que nós passamos a ser? Homens e mulheres transformados. Você foi transformada. Sabe por que hoje você corre do pecado? Sabe por que hoje não bate mais esse desejo ardente de pecar no seu coração? Porque você passou por uma transformação. Quem crê nessa verdade, diga amém. Ela é incapaz, a lei é incapaz, pois era a lei que não estava inscrita no coração dos homens, era na pedra. Mesmo sendo lei escrita em pedra, era a lei de Deus, o Deus vivo. Por isso, veio acompanhado de manifestação da sua glória. Mas o que podemos esperar hoje, que vivemos sob o pacto que torna os homens justos diante de Deus? Uma glória ainda maior, muito maior do que aquela glória. Nós vivemos uma glória maior, porque nós vivemos uma vida constante com o Espírito de Deus. Você tem hoje privilégios de fazer e de ser algo que, no passado, aqueles homens não tiveram o privilégio de fazer. Você está entendendo? Então você hoje é uma pessoa movido pela glória do Senhor, por meio de quê? Dessa nova aliança. Que aliança, pastor? Aliança feita de sangue. O sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem crê nessa verdade, diga graças a Deus. Então nós precisamos se mover em glória, porque a glória do Senhor que é manifesta por meio de nós, em nós, na minha e na sua vida. Essa mudança que as pessoas veem em você, essa transformação, só foi possível por causa dessa nova aliança. Porque conhecer a lei está cheio de gente que conhece. Tem gente que consegue ver uma pulga, um carrapato nas suas costas, porque ela conhece a lei. Ela sabe o que é certo e o que é errado, mas não consegue viver uma vida certa. Não consegue viver uma vida de justiça. Por quê? Porque não aceitou ainda Jesus como Salvador. Esse indivíduo só vai conseguir isso por meio da presença do Senhor na vida dele. Ninguém consegue se não fizer uma aliança com esse Todo-Poderoso. Quem crê nessa verdade, diga graças a Deus. E se você está a mover em direção à glória constantemente, se você tem esse desejo, essa vontade, essa paixão por essa glória que nos inflama, você deve se mover constantemente em direção a ela. Essa vontade, esse desejo tem que ser ardente no seu coração. Essa paixão tem que ser como um fogo que não para de se queimar. Viva em santidade. Viva uma vida de relacionamento com o Senhor. Tudo começa aqui. Viver uma vida de pureza, na vida cristã, de alguém que já se diz cristão, tudo começa aqui. Pois sem santidade, a palavra de Deus diz que ninguém verá o Senhor.
sem santidade. Como diz o texto em Hebreus capítulo 12, 14, mas tal como é santo aquele que vos chamou, seja você santo em toda a vossa maneira de viver. Porque ele próprio disse, sejam santos, porque eu sou santo. Quem disse isso? Quem disse isso? O próprio Deus. O próprio Deus. Procure viver em paz com toda a gente e levar uma vida santa, porque sem santidade ninguém poderá chegar a Deus. Olha que coisa interessante, irmãos, essa questão desse relacionamento. A palavra de Deus, a santidade, não é uma escolha da carne. Não. Só procura viver uma vida pura quem realmente está no Espírito. Na carne você não consegue, meu irmão. A carne, ela só deseja as coisas dessa vida. A carne só deseja as coisas passageiras. Como é que eu vou conseguir ser uma pessoa que busco, que vivo em santidade? É com o meu esforço? Não, porque a minha carne é fraca. E você sabe disso, a sua carne é fraca. Paulo disse que o bem que ele desejava fazer era aquilo que ele não fazia. Ele fazia o mal. O mal que ele evitava era justamente o que ele praticava. Então só há uma maneira de viver uma vida em que verdadeiramente condiz com aquilo que Deus quer para você. É viver uma vida no Espírito. É ver conectado com Deus. É ter uma mente regenerada pelo Espírito Santo. Como diz em Romanos capítulo 3 e o verso 11. Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que adore a Deus. Não há ninguém. Mas aquele que foi chamado por Deus é santificado por quem? Pelo Espírito. Você passa a ser alguém santificado por Deus, porque o Espírito do Senhor vive em você. Aí sabe aquele desejo carnal do pecado que outrora fazia parte da sua vida, dominava a sua vida como um todo? Agora você, mortificado na graça bendita do Senhor, sabe? Você não cede mais a esses desejos carnais, porque você é alimentado por Deus constantemente. Alimentado por quem? Alimentado por quem? Não é apenas um esforço moral, é evidência, é um coração transformado, que deseja ardentemente, constantemente, estar com o Senhor. Irmão, Salomão diz que os olhos dos homens nunca se enchem. Se você tem intimidade, busca essa intimidade com Deus, você consegue ser um homem capaz de estar em lugares impróprios, porque a vida vai te proporcionar isso. Vai pintar situações que você vai ser testado de todas as maneiras. Mas na hora que você for, meu irmão, você vai ter domínio próprio. Seu coração vai estar tão inflamado de Deus que você não vai cair em pecado. Você não vai ceder às pressões carnais. Porque não tem como você fugir disso. Todo lado. É no trabalho, é na rua, é na escola, é na praia, é no shopping. Você vai passar por ocasiões na vida em que você vai ser testado. Mas quando o homem é alimentado pelo Espírito de Deus, seja em qualquer lugar que ele estiver, ele vai conseguir vencer isso. Quem entendeu, diga graças a Deus. Isso é viver uma vida em espírito. Isso é como está dizendo aqui nesse ponto. Nós precisamos viver isso constantemente. Viva em santidade. É isso que vai produzir em você santidade. Porque você é um santo de Deus. Você é uma santa de Deus. Eu disse aqui na mensagem do domingo passado, que alguém chegou perto de mim e falou assim, eu não sou santa. Eu falei, então você não aceitou Jesus ainda. Porque se você aceitou Jesus, você é santa. Se você aceitou Jesus ainda, você é santa. Você vai vencer o mal. Você vai vencer o pecado. A sua carne pode até, certas vezes, ter desejo. Mas você vai dizer, aqui não cede, tem um Espírito que habita em mim. Tem um Deus que mora em mim. Lembra que eu falei na mensagem passada? Quando você entrar num lugar que o desejo de pecar vier, puxa uma cadeira. Fala, aqui está sentado aqui, ó. Um Jesus que anda ao meu lado. E eu não cedo a esse tipo de coisa. Irmãos,
como qualquer homem aqui. Eu sou homem como você. Sabe o que faz? Quando você abre lá, está pesquisando lá, quero ver futebol ao vivo, e aparece uma mulher com os peitos de fora. Clica aqui, você não clicar, você tem o domínio, ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. É isso que vai levar você a ter aquele prazer de dizer assim, rapaz, não é que eu consigo ver um futebol e aparecer isso e eu não ir para a pornografia? Irmão, isso é isso é coisa muito boa. Quando o homem ele consegue ter isso que eu estou falando de uma forma dominada. Sabe por quê? Tem muito, não é só homem não, tem muitas mulheres hoje de igreja que está enfiado dentro disso. Vive com um sentimento de culpa na cabeça o tempo todo. Ao ponto de falar assim, eu não sou santo. Eu não sou santa. Ai, tenho medo de falar isso. Porque eu tenho ainda certas práticas, certos vícios. Eu quero te dizer, Jesus hoje quer te libertar de uma vez por toda disso. Você tem que ser um homem, uma mulher, um moço, uma moça, capaz de vencer essas coisas. Porque Jesus morreu para te libertar. Você não é escravo mais disso. Quem está entendendo essa verdade, diga amém. Viva uma vida em comunhão. É o próximo ponto. Você precisa viver em comunhão. Quando eu falei sobre essa questão de liberdade, de viver uma vida em santidade, irmão, o crente, ele é livre. Viver em santidade, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Não é sacrifício isso que eu estou falando aqui, não. Você vencer isso não é sacrifício, não. Isso é libertação. Antes de passar para esse ponto, isso é ser uma pessoa liberta. Você tem que virar essa página na sua vida. Você tem que perguntar, o que Jesus faria se ele estivesse aqui? O que Jesus fez quando ele foi provado em áreas como essa? Você tem que perguntar. O que Jesus diria nessa ocasião aqui que eu estou sendo provado nisso? Como que ele resolveria essa questão? Qual é a palavra que ele daria? Como que Jesus responderia essa pergunta que está me fazendo? Irmão, vida com Deus é isso. Às vezes a gente é provado com um amigo próximo, com uma pessoa próxima do trabalho, com um colega da igreja. Às vezes você é perguntado, confrontado, algo acontece e você fica assim, e agora? O que eu respondo? Como Jesus responderia? Pergunta ao Senhor. E tu vai ver que o nível, a quantidade de erro que você tem cometido vai começar a baixar, vai zerar. Você vai dizer, uau, como assim? Como o Senhor julgaria essa causa? Ou se é que ele julgaria? Como que ele portaria? Isso é viver em santidade, irmão. A pessoa viver em santidade, irmão, é viver uma conexão com Deus, é perguntar a Deus. Todas as decisões e escolha que tu vai fazer, você tem que perguntar, Deus, tu está aqui. Eu aprendi na tua palavra que o Senhor mora em mim. Então o Senhor está aqui. Eu estou sendo provado. O que eu vou fazer agora? Mova em direção à glória. Diga graças a Deus. Viva em comunhão. A comunhão é um ponto mais crítico, desvalorizado e desvirtuado da nossa vida cristã. E de forma muito triste, o texto em Coríntios, capítulo 11, 29, diz, porque se o fizer indignamente, não distinguindo o corpo do Senhor, está a comer e a beber para a sua própria condenação. Hoje nós vamos estar diante do símbolo do corpo, do pão, o pão que representa o corpo, o cálice que representa o sangue, e esse ato que vamos estar fazendo, a ceia do Senhor, é um ato de comunhão, a unidade do corpo. Preste bem atenção, quando você não valoriza, não dá a devida importância
a igreja do Senhor, quando você deixa de estar em comunhão com um irmão, com uma irmã, você está simplesmente não discernindo o corpo de Cristo. Isso aqui, ó, que nós vamos comer, é simbólico, simboliza o corpo. Tá? Tem gente na igreja que ele quer fazer tudo. Ele quer pregar, ele quer ensinar, ele quer cantar, ele quer servir ali, ele quer servir aqui, ele quer fazer, ele quer dar o dízimo, ele quer dar a oferta, ele quer levantar a mão da glória a Deus. Tá? Na hora que vai participar da ceia, ele fala assim, agora eu não posso. Porque eu não estou em comunhão. Ah, é? Então para você comunhão é isso? É comer o pão e o cálice? Aquilo ali é só a representação do corpo, porque o corpo é vocês aqui, ó. Somos nós. Se você é aquele tipo de pessoa que não está vigiando e você toca e fere o corpo, você não está discernindo o corpo de Cristo. Tem gente que quer estar em atividade com a igreja o mês todo. Quando chega no dia da ceia, não vem no culto. Ah, porque eu não posso tocar no corpo de Cristo de qualquer maneira. E a igreja? E o seu comportamento com a igreja? E a sua falta de comunhão com os servos de Deus? E a hora que eu ou você é para dizer não, na hora da murmuração, na hora de falar mal de um colega, de uma irmã, como somos testados, somos provados nessas questões. Como eu estou falando, ou você está falando, ou nós estamos falando de alguém, prejudicando o corpo de Cristo? E aí você acha que o fato de você não comer um pedaço do pão está resolvido a questão? Zerou a conta? Não, irmão. Você precisa corrigir o seu erro. Você precisa vigiar para não tocar no corpo do Senhor. Você precisa ter discernimento. Outro dia eu falei com uma pessoa aqui na igreja, ou da igreja, sobre isso. Porque a pessoa queria falar uma coisa, eu falei, peraí. O que você está falando? Cuidado, você está falando da igreja. Sabe o que é a igreja? A igreja é a noiva do Senhor Jesus. Tu está vendo aonde você está metendo sua mão? A igreja é o corpo do Senhor. Você tem que ter discernimento. Não toque na noiva de Jesus de qualquer jeito. Ela é virgem imaculada para o casamento. Nós devemos respeitar uns aos outros, irmãos. Então nós precisamos viver uma vida em comunhão. Isso é movimento. Isso é água que não fede. Isso é água boa. Isso é água que dá vida às pessoas. Isso é água que atrai as pessoas à fonte. Você é essa água. As pessoas têm a vontade de estar onde você está. Sabe por quê? Porque você é essa água viva. Alguém disse, eu quero estar onde você vai, porque onde você vai é bom. Aonde você vai faz bem. É a igreja, irmão. Quando nós reunimos, quem está entendendo essa verdade, diga bem. A comunhão dos santos. Esse momento, os redimidos não caminham sozinhos, irmãos. São inseridos. Sabe por quem? Pelo Espírito Santo do corpo visível e local de Cristo. Isso aqui é a igreja, é o corpo visível do Senhor. E nós precisamos discernir isso. Quem está entendendo, diga amém. E entender que é o corpo de Jesus. Meu Deus do céu. Deixa essa tal religiosidade de lado. Nós temos que cuidar uns dos outros. Sabe aquela irmã, aquele irmão que quanto tempo você não vê? Pode estar doente em casa, pode estar passando por uma situação, vai atrás dela. Cuida dele. Isso faz bem, esse é o corpo do Senhor. Isso é um movimento. Isso é a comunhão, irmão. Não é só comer o pão aqui, o cálice, não, crente. É uma prática diária. Quem está entendendo essa verdade, diga amém.
Viva em fidelidade. É o próximo ponto dessa mensagem. O que eu disse? O que eu disse? Fidelidade. Essa palavra, tal como a outra, uma está ligada à outra, a comunhão, não é diferente, a fidelidade. Em Lucas capítulo 16, 10 a 11, diz assim: porque se não forem dignos de confiança nas coisas pequenas, não é nas grandes que serão. O que está dizendo aí? Se não vos puderem ser confiadas coisas de pouca monta, muito menos vos confiarão coisas maiores. E se não são dignos de confiança no tocante às riquezas desse mundo, quem vos confiará as verdadeiras riquezas do céu? Uau! Se não fores fiéis no pouco, quem vos confiará verdadeiras riquezas? Fidelidade, irmãos, é sim uma das marcas de um crente redimido pelo sangue. Deus é fiel com os seus. Sim ou não? Quem é de Deus aí, diga amém. Você é um eleito do Senhor, escolhido de Deus. E você, sim, recebe do Senhor tudo de bom. Deus só faz o que é bom para você. Não culpa a Deus. Não coloca na conta de Deus quando a coisa dá errado. Muitas vezes as coisas dão errado comigo, com você, pelas nossas escolhas. Escolhas erradas que às vezes nós fazemos sem ouvir Deus. E às vezes nós queremos colocar na conta de Deus. Ah, será que Deus não levou em conta o dízimo que eu dei? Será que Deus não levou em conta a oferta que eu dei? Será que Deus não levou em conta? Levou sim. Levou sim, só que você não deixou ele administrar os 90% que ficou na sua mão. Por isso que o negócio ficou torto. Na hora que você pegou seu cartãozinho e foi comprar para mais, você não perguntou se o recurso do mês dava para pagar aquele cartão. Então não vai colocar na conta de Deus. Você tem que assumir e pedir a Deus graça, sabedoria e pedir um coração ensinável para quando ele te falar, não faça, você tenha discernimento. Será que é ele? É ele sim. Compra não, irmão. Está na hora de você comprar. Irmão, já está estourado sua conta, irmão. Não faça isso. Você vai trazer problema para sua casa, irmão. Você vai trazer problema para o seu relacionamento, para o seu casamento. Olha aí. Tenha atenção, irmão. Seja fiel à sua esposa. Seja fiel ao seu esposo. Fidelidade passa por isso, por essas pequenas coisas. Às vezes você... mas fiel é... Não, eu não mexo com mulher. Eu não... Não, irmão. É fiel também nas suas finanças. Você está prejudicando a sua família. Você está prejudicando a sua casa. Você está trazendo transtorno. Tem gente batendo na sua porta, te cobrando, colocando a sua família no ridículo. Por quê? Porque você está deixando de ser fiel. E diga, eu sou uma fonte em movimento. Deus quer nos lavar nessa manhã. Diga graças a Deus por isso. E a lavagem dele passa por esses detalhes, irmão. É por isso que ele é uma água que move constantemente em nós. Nós somos, sim, família de Deus. Uma igreja que tem uma missão, que contribuímos para que essa missão se cumpra. Né? Como poderá Deus repartir o seu poder e glória entre um povo incapaz de ser fiel com algo tão pequeno? Com algo tão pequeno, irmão. Às vezes tem gente que tem uma dificuldade terrível quando você fala em oferta na igreja. Dá uma oferta para isso. E chegou um momento do culto que eu não gosto. Irmão, se você não consegue participar de algo tão pequeno que a igreja te pede, como é que você está pedindo a Deus para ser um cara rico? Se com essa quantidade de dinheiro que você tem, com essa riqueza que Ele colocou na sua mão, você tem dificuldade com coisa tão pequena que para a gente entrar nela você tem que fazer uma volta para tocar? Como então, irmão? Como, minha irmã? Ser fiel com algo tão pequeno, comprometido com o sustento da sua família, com o sustento da casa de Deus, comprometido com a liderança, ser fiel à sua liderança local, ser fiel com a sua comunidade, com um momento de alegria, mas também com um momento, no momento da tristeza. Isso é assim, irmão.
Esse ponto tem a ver com isso, fidelidade. Nós precisamos andar, mover cada dia em fidelidade. Tem gente que gosta de um banquete, mas quando está no momento de dificuldade de alguém, ele não quer participar, ele vira as costas. Você tem que ser fiel à sua igreja também nesses momentos difíceis. Eu parabenizei tanto a nossa igreja, uns dias atrás, quando nós perdemos um irmão aqui. E quantos irmãos aqui se envolveram, sabe? Pessoas que vieram aqui no velório, nem conhecia, nunca tinha visto o irmão, mas veio chorar com aqueles que choram, porque isso é fidelidade ao corpo. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Veio dar um abraço na irmã e disse para ela, pode contar comigo. Irmãos aqui que passou o velório, mas continua ligando para a irmã, falando com a irmã, orando no grupo de oração junto. Olha, pode contar, nós estamos aqui. Isso é fidelidade a Deus e às pessoas. Quem está entendendo essa verdade, diga graças a Deus. É uma fidelidade prática, cotidiana. Só a obra da graça de Deus pode fazer isso. Só Cristo, irmão. Nada mais, sabe, irmão? Nada mais. É só Cristo em você para fazer essas mudanças em você. Sabe por quê? João capítulo 15, o verso 5 diz assim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Põe a mão no seu peito e diga assim, é Jesus. Sabe isso que você está fazendo de bem? É porque o Senhor está morando em você. Valoriza isso, o seu relacionamento com Deus, essa bondade aí, irmão. Não é você não, é Jesus. A fidelidade, irmãos, que você tem à sua igreja, não é uma formalidade apenas, irmão. É parte da mordomia cristã. É Deus que confiou, colocou na sua mão, você é um mordomo. Você é um mordomo. Você é um mordomo. Aprenda a gerir as coisas de Deus. Próximo ponto. Seja íntimo na palavra. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Diga isso, essa palavra. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Ser íntimo na palavra é um movimento que se faz na direção da mesma. Sem eu buscar a palavra, não posso esperar que seja ela a buscar-me. Mas a promessa, irmão, está feita. Se eu aproximar de Deus através da sua palavra, Ele vai certamente aproximar de mim. Quanto mais eu busco isso, mais clareza vai tendo na minha mente. Porque a palavra de Deus faz isso. Somente o Espírito Santo, irmãos, pode iluminar os olhos do nosso coração para compreendermos a palavra de Deus. Sabia disso? Só o Espírito Santo. Porque eu conheço gente também que já leu a Bíblia e lê a Bíblia constante. Não muda de jeito nenhum. Não muda. Que isso, pastor? Lê a Bíblia. Tem uns que lê e ainda vai abrindo o salmo e deixando aberto nos pontos. Mas não muda. Por quê? Porque o Espírito Santo não está lá. Somente Jesus, irmãos. Efésios capítulo 1, 17, 18. Peço que Deus, o Pai glorioso, de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresça no conhecimento dEle. Só Ele pode fazer isso. Oro para que o seu coração seja iluminado a fim de compreender a esperança concedida àqueles que Ele chamou das trevas para a luz. Quem foi chamado das trevas aqui para a luz, diga graças a Deus. Então essa intimidade na palavra, irmãos, leva você que tem o Espírito Santo, sabe o quê? Viver uma vida de regeneração contínua. Constante. Olha aqui para mim. A intimidade na palavra. Quem aqui já teve para tomar uma decisão errada e a Bíblia falou, não faça isso e deixou de fazer, diga amém. A palavra, muitas vezes te mostra, não entra por esse caminho. Sabe por quê? A Bíblia é cheia de mentoria. Os mentores da Bíblia nos ensinam. Quando você fala assim, olha, não pode brincar com essa coisa, senão você vai ter o olho furado. O que você lembra?
Quem que você lembra, irmão? Quem que você lembra? Então, quando você começa, uma Dalila, começar a fazer aquilo que não deve perto de você, vai assim, não, meus olhos espirituais não podem ser furados. Não. Eu tenho uma aliança com Deus. Eu conheci um homem na Bíblia que deixou a sua família e o seu povo e foi casar com a filisteia e se deu mal. Eu não quero isso. A Bíblia é cheia de mentoria. E o Espírito Santo faz você lembrar quando você lê. Não pisa aí, tem um laço. Não pisa aí porque tem uma armadilha. E aí você, aqui não, Satanás. Aqui não. Porque é a leitura e o Espírito Santo te fazendo lembrar que leva você a ser um homem que zela pela sua família, pela sua esposa, pelos seus filhos, pela sua igreja e ter um comportamento adequado. Coloca sobre os pés que eu quero orar com você. Quem quer esse movimento aqui, diga graças a Deus. Quem quer se movimentar, diga graças a Deus. Se queremos movimentar-nos em direção à glória, para vermos e experimentarmos a sua manifestação gloriosa, tal como viram os israelitas quando receberam a lei escrita na pedra, precisamos viver em intimidade com a palavra, pois a essa intimidade Deus vai responder com mais intimidade com Ele. Quanto mais você aprofunda na palavra, mais intimidade você tem. Quanto mais você lê a Bíblia, mais intimidade de Deus você vai obtendo. Você vai conhecendo mais de Deus. E vai lembrando. Sabe? Tem gente que começa... Eu já dei receita para pessoas que estavam com o pé no laço da depressão. No laço. E eu disse, olha, você vai fazer o seguinte. Quanto dia que tem um mês? A pessoa me disse, olha, o próximo mês tem 31. Então você vai ler provérbios. Um provérbio por dia. E você vai recitar esse provérbio cantando ele dentro do quarto. E na medida que você andar de um lado para o outro, quando a depressão começar a querer te pegar, você vai buscar essa intimidade lendo a palavra. Começa a cantar provérbio dentro do seu quarto. Começa a fazer isso. E esse mesmo alguém voltou dizendo, pastor, eu estou fazendo. E a depressão não está mais tomando conta da minha vida, porque a palavra de Deus é uma fonte de saúde das pessoas que precisam. Você precisa dessa intimidade com a palavra. Você precisa ler a palavra. Há mais de 3 anos, irmão, eu estou fazendo isso. 3 anos. Eu coloco meu telemóvel na posição das Bíblias que eu tenho que ler. E todos os dias eu levanto. A primeira coisa que eu faço é ler de 2 a 5 capítulos da Bíblia. 5, 3, olha, em inglês ainda. Eu vou parando e repetindo aquilo, e vou lendo, olha, e vai embora. E vou lendo. Terminei uma vez a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Comecei de novo, terminei a segunda vez. Comecei de novo, terminei de novo, 3. E agora estou na 4ª vez lendo a Bíblia toda dessa forma. Porque a palavra é alimento para os nossos ossos. Se você quer ter sucesso na vida, busca intimidade com Deus na palavra. Põe a mão no seu coração. No som dessa música. Você precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. É o último ponto dessa mensagem. Os textos bíblicos dizem sobre isso. Você deve. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar novas línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Feche os seus olhos. Enquanto eu vou recitar versículos aqui, você começa a pensar, isso sou eu. A partir de hoje, eu vou buscar falar em línguas. Eu vou buscar ter uma intimidade tão profunda, porque eu sou uma igreja que move. Eu sou um membro em movimento. Eu sou um membro saudável nessa casa. Diz a palavra do Senhor. Enquanto Pedro estava falando esta palavra, e o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviram a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Em Atos 19, 3 a 6, então
Que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele. Jesus disse isso. Ouvindo isso, o povo, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo impôs as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e começaram a falar em língua e a profetizar. Eu quero declarar isso sobre a sua vida no nome de Jesus nessa manhã, porque Deus quer levantar um exército nessa cidade disposto a profetizar, a ser usado em línguas, porque o Senhor, Ele não faz acepção de pessoas. Ele te escolheu. No nome de Jesus. Eu quero concluir essa mensagem. No nome de Jesus. Que o sangue do Senhor, o sangue de Jesus, possa fazer você se mover em busca da glória do Senhor. Que você possa abandonar todas as formas de viver no mundo e venha viver um tempo de intimidade, de experiência com esse Deus. Porque Ele é o Deus que liberta, que muda o homem, que traz essa transformação, que faz você sim ser uma mulher fiel, um homem fiel, que busque todo dia essa intimidade com o Senhor, que está nunca satisfeito com a profundidade que você está. Você quer aprofundar mais o seu conhecimento e a sua intimidade com Deus. Ele te chama. Tem um lugar aqui. Ele te chama nessa oportunidade. Ele te chama. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o seu. Se você está aqui assim, Ele te chama. Tem lugar na mesa. Ele quer te reconciliar com Ele. Pode se Sai do seu lugar. Ele quer mudar a sua história. Venha, não demore, Ele quer te encher de força. estou te esperando. Esse é o nosso Deus. Aqui é o teu lugar. Você quer abraçar o Senhor, reconciliar. Tem lugar na mesa. Esse é o momento. Oh, Senhor, Pode se saia do seu lugar e venha ter com Ele. venha, não demore, Ele quer te abraçar. estou te esperando. Ele quer mudar a sua história. Aqui é o teu. Ele quer refazer. Você está me ouvindo agora? Vem para esse dia de celebração, esse dia tão especial, que nós vamos comer juntos. Não só ceiar, mas vamos ter uma refeição também após a ceia, depois dessa grande festa espiritual. Mas quem sabe você entrou aqui nessa casa. Há quanto tempo que você não comunga? Quanto tempo você deixou essa prática de lado? O Senhor te chama. E hoje Ele quer começar uma nova história para você. Você mulher, você moça. Ele te chama, vem à mesa, porque tem um lugar aqui para você. Não insista em ficar distante, em viver só. Você é corpo, você é um membro dele. Você faz parte dessa família. E você não deve insistir em viver sozinho. Na casa de Deus há lugar para você. Ele te chama nessa hora. Ele quer reconstruir a sua vida, a sua história. Se você está aqui e se Deus está falando no seu coração enquanto eu falo, é com você mesmo, é para você. Esse convite, venha e venha e se lance aos braços do Senhor e diga: Senhor, aqui estou novamente.
Quantas vezes quiseres fazer, Ele é o seu Pai, que te abraça, que te acolhe, que te ajuda, que quer mudar a sua história. Homem e mulher, em nome de Jesus, se você está nessas condições de querer um abraço do Senhor, Ele te chama. Você que está em casa, você que está assistindo, você que está participando desse culto em Portugal ou em qualquer outra parte do mundo, o Senhor está a dirigir essa palavra para você também, porque Ele quer te abraçar. Ele está dizendo: filho meu, filha, eu te amo, eu quero mudar a sua história, porque tem. Olha o que Ele está dizendo: tem lugar na mesa. Cante isso. Pode se Tem sim. venha, não demore, estou te esperando. Aleluia! Aqui é o teu lugar. Ele está te chamando. Tem lugar na mesa. Pode se venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Tem lugar na mesa. Pode se assentar. Venha, não demore. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Pai, em nome de Jesus, a Ti oramos. Somos gratos, Senhor, por essa palavra, por tudo que o Senhor ministrou em nós. Obrigado, Senhor. Te agradecemos. Essa água, esse mover, esse movimento que o Senhor pode causar em nós, todos os dias, todos os momentos. Toda honra, toda glória seja dada a Ti. Aplaude o Senhor. Toma o seu assento, por favor.